Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão, este é o canal Vejam os Sinais. Esse conteúdo que eu começo a aprofundar a partir desse vídeo teve início no vídeo anterior, foi um vídeo de abertura, em que eu estou propondo que há um momento em que nós, como igreja, precisamos fazer uma grande avaliação, uma grande análise de quem somos e o que fomos constituídos a ser. E aí eu usei essa figura do Great Reset para tratar do Great Repent, só para fazer um trocadilho, uma brincadeira, porque eu fico muito impactado com o fato de que quando Jesus ele registra as cartas dele para a sua igreja ou para as suas igrejas que representam a igreja, em Apocalipse capítulo 2 e 3, em 5 de 7 igrejas ele tem um convite, ou uma convocação, ou uma exortação a arrependimento. Então, quando nós chegamos na última etapa da igreja, no fim da etapa da igreja no planeta, nos últimos dias, no fim da época da graça, no fim desta era em que o Senhor estabeleceu a sua igreja, né, sobre aquela declaração de Pedro, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quando nós temos essa oportunidade como igreja de olhar para nós e perceber que nós estamos às portas da vinda do Senhor, que nós estamos concluindo em algum momento, logo adiante de nós, a época da graça, é um tempo de fazermos uma autoavaliação. E esse conteúdo dos últimos dias, e é interessante como de uma certa forma o maligno conseguiu contaminar este conteúdo, né? Eu lembro quando eu era garoto, quando comecei a estudar acerca da escatologia dos últimos dias, a gente pensava numa série de coisas como seria, mas parecia que ia estar um mundo totalmente ascético, tudo assim, light, e de repente, subitamente aconteceria o arrebatamento e então as coisas começariam a acontecer. Mas é claro que Satanás conhece a Bíblia, ele abriu a Bíblia para tentar o nosso Senhor Jesus. Ele conhece a Bíblia, ele conhece a palavra, ele se prepara há milênios para esse tempo. Ele sabe muito bem a agenda do Senhor. Eu creio que em alguns aspectos ele conhece até mais do que muitos de nós, porque ele estuda e tem revelação de como o nosso mundo foi estabelecido, firmado e fundado. Ele conhece algumas leis que governam o nosso planeta que nós não conhecemos. Mas ainda assim é o Senhor que reina e Satanás é servo dele. Ele não vai fazer nada na grande tribulação que o Senhor não permita, ou que, aliás, não tenha escrito que ele pode ou não fazer. Mas o fato é que então nós percebemos que já há uma grande confusão entrando, há uma grande apostasia entrando, há uma certa confusão acerca da agenda dos últimos dias, em que os cristãos estão entrando quase que numa mesma histeria daqueles que não são do Senhor, mas percebem a mudança dramática pela qual o mundo está passando. E muitos estão buscando soluções com pessoas que nem mesmo conhecem a Deus, estão pautando a sua vida, a sua agenda por pessoas que alguns até são bem intencionados, estão querendo fugir do que percebem que acontecerá nos anos adiante de nós, e muitos dos ímpios, porque fazem análises geopolíticas, tecnológicas e entendem o movimento, estão buscando realmente um escape. Outros estão exclusivamente tentando lançar confusão na internet, buscando cliques, buscando remuneração dos seus sites e semeando informações ou desinformações que muitos crentes que deveriam conhecer a Bíblia e deveriam conhecer muito mais o Senhor e a sua palavra e ter a revelação do Espírito Santo, mas porque não conhecem, estão preocupados, estão ouvindo estas pessoas. E então eu entendo que nós precisamos, neste momento inicial, a minha proposta, a minha maneira de ver, quando eu falo que é necessário para a igreja um grande arrependimento, eu não estou dizendo algo da minha cabeça, eu estou parafraseando as palavras do Senhor Jesus e estou procurando discernir aquilo que ele fala nas 7 cartas para nós abraçarmos como uma realidade nossa, mas também há outros conteúdos baseados na história da igreja que eu entendo que também fazem parte. Não vou falar da minha cabeça, vou falar o que eu creio ser bíblico. Se não for bíblico, não serve. A minha opinião é tão ruim quanto a de todos os outros, inclusive dos incrédulos. Mas quando eu abro para você a palavra de Deus e te apresento o que eu creio da palavra de Deus, eu peço que você pelo menos me permita falar algo para que você vá pesquisar na sua Bíblia, que você vá buscar no seu tempo de oração, que você vá buscar na sua reflexão, no seu tempo aí devocional, que nós temos que ter cada vez mais para que possamos ouvir o que o Espírito diz às igrejas neste tempo. Isso é bíblico. Então, quando eu digo que o nosso grande reset é arrependimento, veja, todo equipamento tecnológico, quando trava, não é isso? Quando perde a conexão, o que é necessário fazer, tecnologicamente fazendo, é dar um boot.
ou é dar um reset, resetar o aparelho, resetar o software, resetar o computador, o celular. Toda tecnologia humana precisa de resets. E se os equipamentos precisam, para funcionar bem, a minha brincadeira, o meu trocadilho, a minha figura de linguagem é que a igreja precisa fazer esse reset. E o reset é porque a igreja não está funcionando tão bem, é porque nós em muitos aspectos perdemos um pouco o foco. Se você é de uma igreja e você discorda de mim, tudo bem, essa conversa não é com você. Mas se você está percebendo que nós estamos perdendo e nos desconectando, perdemos a conexão, perdemos o processamento do nosso software, o nosso chip, o nosso hardware está um pouquinho fora do tempo, fora do lugar, fora da aplicação, não está oferecendo o que deveria oferecer. É claro que precisamos fazer algo e o nosso reset é arrependimento. Precisamos voltar à prática das primeiras obras. Eu vou falar isso quando eu falar sobre a igreja de Éfeso. Precisamos voltar ao primeiro amor. É isso que o Senhor nos fala. Mas tudo isso começa com a percepção e a compreensão de que algo está errado, que precisa ser corrigido, porque senão não há arrependimento. Arrependimento não é remorso. Arrependimento não é chorar. Arrependimento não é ficar arrepiado. Arrependimento é mudar. E nós precisamos rever os aspectos que precisamos mudar para nos realinhar e nos reconectar com a palavra do Senhor, nos reconectar com quem somos originalmente chamados a ser através de Jesus Cristo. E eu não estou aqui como alguém que está, eu sei, estou fazendo. Eu estou aqui para falar com você como alguém que está fazendo, está buscando, está discernindo, está clamando ao Senhor. Aqui no ministério que eu pastoreio, eu estou buscando direção e revelação da parte do Senhor. Estou buscando direção, estamos orando, estamos jejuando, temos feito processos, porque entendemos que há algo do Espírito Santo para nos ser dado, há algo do Espírito Santo para ser liberado na agenda dos últimos dias. Mais do que nunca precisamos de sabedoria. Nós acabamos de sair de uma semana, 8 dias, na verdade, de jejum, buscando sabedoria da parte de Deus, baseado justamente na carta de Tiago. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Mas peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é como a onda que é levada pelo vento, e esta pessoa não vai receber nada do Senhor. Quem não crê que o Senhor fala e que a palavra dele é a verdade, crente que titubeia entre dois pensamentos, não receberá do Senhor. E nós queríamos deixar tão claro para nós mesmos que nós cremos que o Senhor tem sabedoria para nos dar, que nós oramos jejuando por sabedoria, embora o Senhor tenha dito que basta pedir. E nós pedimos, nós estamos buscando, ainda estamos, não é porque acabou o jejum nesse domingo que nós paramos de orar por sabedoria, eu não parei. O tempo em que vivemos necessita de sabedoria do alto, a sabedoria que vem do Pai das luzes, não a sabedoria terrena, mas a do Senhor. Esta sabedoria nos vai fazer compreender, como filhos de Issacar, o tempo em que estamos vivendo para ter respostas a apresentar a nossos irmãos. Nós que estamos então atentos, estamos entendendo o avançado da hora, nós que estamos entendendo o que acontece com a igreja nesses dias, nós precisamos nos conectar, nós precisamos orar, nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos rever os nossos conteúdos de escatologia, de profecia bíblica, o que cremos que é o que cremos, o que cremos que é o que cremos. Por quê? Porque talvez precisamos fazer um reset na nossa escatologia bíblica. É inegável que muitas coisas que estão acontecendo hoje já não combinam com algumas das escolas escatológicas, o que não quer dizer que nós vamos jogar tudo fora, mas significa que nós devemos atualizar a nossa compreensão do que nós recebemos dos nossos pais, do que nós estudamos 20, 30, 40, 50 anos atrás, e perceber que algumas coisas estavam perfeitamente alinhadas, mas outras seria impossível prevermos naquele tempo, porque não estava liberada a revelação ainda. A revelação da profecia bíblica ela é progressiva, os próprios selos são retirados sequencialmente. Nós precisamos compreender que o que está acontecendo hoje, em alguns aspectos, traz novos ingredientes, mas é no mesmo texto. O texto bíblico não precisa de um reset, não precisa ser atualizado. Ele é perfeito, eterno, completo, imutável, porque é a palavra de Deus. Mas a nossa compreensão dele precisa ser ajustada, porque é claro que
pensávamos antes no seu ciclo de cumprimento, tem algumas mudanças que nós precisamos fazer na nossa maneira de ver, porque agora compreendemos o texto com mais clareza, porque a luz da aurora vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esse é o caminho dos justos, esse é o caminho da igreja, mesmo que a Terra, o planeta caminhe para a hora mais escura da história da humanidade, nós caminhamos para a luz, caminhamos para o Pai das luzes, caminhamos para a aurora da nossa vida, porque esse é o chamado do Senhor para os justos. É claro que no tempo anterior, nós tínhamos justos que caminhavam para a luz quando eles deixavam esta terra pela morte para estarem com Cristo. No nosso caso, haverá um grande movimento, um grande momento da parte de Deus, uma intervenção do Senhor na história, quando Ele retira a sua noiva deste planeta. Todos, então, simultaneamente, várias faixas etárias, seremos tirados daqui, será extinto o nosso caminho aqui, subitamente, para estarmos definitivamente com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, esta é a promessa da palavra de Deus. Querido, querida, temos que estar preparados para encontrar com o Senhor, como igreja, mas como indivíduos. O arrependimento como igreja começa com arrependimento individual e pessoal. Se você e eu não percebemos que há coisas na nossa vida que precisamos ajustar, nós não estamos entendendo nada do avançado da hora. Mas se compreendemos que nós precisamos rever as nossas vidas e ter um reset por arrependimento, atendendo à exortação do Senhor Jesus, para estarmos como noiva, preparada, cheia de boas obras, atos de justiça, para encontrarmos com o Senhor, não nos ser necessários afastar envergonhados. Que tragédia o que João fala na primeira carta, eu vou deixar o texto aqui, é naquele dia a voltar envergonhado, perder o chamado, ser a virgem que tem a lâmpada mas não tem azeite, e é deixado lá de fora e a porta é fechada. Até esse texto eu sei que ele é complexo para alguns colocarem no mesmo contexto. E eu não estou aqui para discutir doutrina. Eu estou aqui para te propor que eu estou fazendo a minha lição de casa. Eu estou estudando, eu estou refletindo, estou postando meus vídeos aqui. Não para dizer que eu tenho a última revelação, que eu sei tudo, que eu sou o último iluminado dos últimos dias. Mas eu estou propondo que você reflita no que eu falo, porque eu assisto pessoas, eu reflito no que as pessoas falam e publicam. E é um tempo em que nós precisamos individualmente perceber que nós precisamos de arrependimento. Arrependimento como igreja de não ter pregado o evangelho como devíamos. O arrependimento sumiu da pregação do evangelho nos últimos dias. A graça absurdizada, deturpada, ela prescinde de arrependimento, o que não faz sentido. A graça só tem poder na nossa vida, ou na vida daquele que é chamado à conversão. Quando há um arrependimento, há acesso à graça. Se não há arrependimento, a graça não funciona, porque a graça não alcança todos. A graça alcança todos aqueles que nele creem. Aqueles que buscam entregar-se plenamente à revelação da salvação, da obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não perdão de pecados apenas, mas expiação de pecados, para que fôssemos então perdoados. Os nossos pecados não foram apagados porque Deus passou uma borracha, nossos pecados foram apagados porque Jesus pagou. Então precisamos nos arrepender de quem éramos diante dessa revelação incompreensível, poderosa, confrontadora, de que Jesus morreu a sua morte, a minha morte. E então eu me arrependendo do meu pecado, eu posso receber a sua graça. E aí a graça se manifesta salvadora, mas quando nós não pregamos a graça e estendemos a graça até para quem não quer mudar de vida, nós barateamos a graça, nós corrompemos a graça, e a igreja tem que se arrepender disso, porque isso é uma heresia, isso é uma apostasia. Eu sei que há muito conteúdo para ser tratado e eu estou querendo organizar esta sequência para compartilhar com você. Eu vou ficar algum tempo neste conteúdo macro e nas divisões, ou nas etapas, ou nos ângulos de visão que eu quero propor para você e para mim, enquanto reflexão acerca do que vamos nos arrepender. Mas esse fundamento de agora, que o reset da igreja é arrependimento, ele tinha que ser o primeiro vídeo depois daquela introdução, porque aqueles de vocês que concordarem comigo e entenderem que isso é real, vão aproveitar melhor aquilo que eu quero propor e vão me ajudar, inclusive, a desenvolver melhor aquilo que eu quero propor. As suas orações são importantes para mim, seus comentários me ajudam.
Que Deus nos ajude a compreender o nosso papel, o avançado da hora, o chamado que Ele tem para nós, porque o tempo está encerrando. Deus abençoe em nome de Jesus.